Olá, amados e amadas, mais uma vez estamos aqui. Dessa feita estamos falando sobre ansiedade, né? Lembrando lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, onde Jesus nos ensina a nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Não devemos andar ansiosos por nada, né? Eu gostaria só de relembrar aqui o versículo 25, quando Jesus nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nesse texto aqui, Jesus nos orienta a nós termos uma percepção da natureza. Ele fala sobre as aves dos céus, os lírios no campo, né? Então, quando nós observamos a natureza, nós vemos que Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo, né? Na última meditação, eu contei sobre o fato de eu ter participado de uma situação lá junto à empresa Sony, né, para assumir como advogado ali durante 4 meses, era um contrato, e passados 4 meses, tá? Essa é a continuação daquela história, né? Passados 4 meses, a advogada da empresa voltou. Eu passei todos os trabalhos que eu havia realizado naquele período ali, passei para ela e tal, e fui embora para casa. E quando eu estava voltando para casa, eu disse assim: Senhor, eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, eu estudei tanto nesses últimos anos aí, e assim que eu terminei de estudar, eu já consegui esse trabalho, né? E agora eu não sei o que eu vou fazer nesse momento, né? Mas eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha situação, da minha família também, e que Tu possas cuidar, Senhor Deus. Coloquei isso para Deus, e eu até brinquei, eu disse assim: agora eu vou descansar pelo menos uns 3 dias, e depois eu sei que o Senhor vai mandar um novo trabalho para mim, tá? E Deus não me deu descanso, não. No dia seguinte, né, eu estava em casa e o telefone tocou e eu fui chamado para ir lá na empresa, né? E a minha preocupação foi tão grande assim, eu fiquei tão ansioso naquele momento, porque eu pensei assim: o que será que eu fiz de errado, né? O que será que eu fiz de errado, assim, porque o meu contrato já terminou, porque eles estão me chamando lá, né? E então eu disse assim: Senhor, está nas Tuas mãos novamente, né? E eu voltei lá na Sony, e quando eu cheguei lá eu procurei quem? A advogada, né? Só que ela assim, me recebeu de uma forma bem áspera e disse assim: é o senhor Ishiyama que quer falar contigo. Ishiyama era o diretor, esse japonês que era o diretor, né? E eu fiquei mais preocupado ainda, né? Minha preocupação aumentou mais ainda, mas aí eu fiquei pensando assim: Senhor, eu orei, ontem eu coloquei diante de Ti, e Tu estás no controle de todas as coisas, eu vou sem temer, né? Não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui, mas se eu fiz, eu vou tentar consertar, né? E quando eu cheguei lá na sala do diretor, a primeira pergunta que ele me fez foi assim: por que você foi embora? E eu disse: Ishiyama-san, eu fui embora porque o meu contrato terminou ontem, né? A advogada voltou, eu passei todas as informações para ela e fui embora. E ele então me perguntou assim: quem iniciou o contrato da Plasticol? Plasticol era uma empresa que havia lá no distrito, e essa empresa ela foi colocada à venda e a Sony comprou, e todo o processo se iniciou no momento que eu estava lá, no momento desses 4 meses, né? O processo de compra, de aquisição da Plasticol teve início
quando eu estava lá nesse período dos 4 meses, né? E o processo não havia terminado ainda, estava em fase de conclusão, porque era uma empresa que tinha muitos problemas, essa Plasticol, né? Essa Plasticol depois veio a ser a Sony Plásticos da Amazônia. E eu falei para ele, fui eu, né? E ele disse assim, então, aprenda uma coisa, tá? Aqui, quem inicia tem que terminar, né? Aí eu disse, mas o meu contrato já terminou. Ele disse assim, faça outro, né? E quando ele disse faça outro, então eu disse glória a Deus, né, por isso, né? Bem, amados, resumindo, tá? Fora aqueles 4 meses, eu passei mais 10 meses ali na Sony da Amazônia por conta desse trabalho que ficou exclusivamente eu para cuidar daquele contrato de aquisição da Plasticol, né? Então Deus cuidou de mim ali de uma forma extraordinária e como advogado da Sony, Deus abriu muitas portas para mim, me abençoou ricamente de tal maneira assim que eu jamais imaginaria, né? Então toda a ansiedade, né, toda a preocupação que nós temos, né, nós temos que perceber, quando Jesus diz assim, olha, olhai o lírio no campo, olhai as aves dos céus, né? Eles precisam trabalhar, eles precisam plantar, eles precisam colher, eles precisam guardar? Não, né? Então, por que nós deveríamos nos preocupar também, tá? Quando nós buscamos a Deus, Sua palavra, né? Colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, Deus sempre vai nos favorecer, porque Ele é o nosso Deus. Eu não sei qual a sua situação, qual a sua preocupação, a sua ansiedade, mas lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe.